Olá, seja bem-vindo à primeira aula. Hoje vamos aprender sobre a tríade do tempo, sobre a produtividade, a gestão do tempo. Vamos conhecer agora uma ferramenta chamada tríade do tempo, que apresenta em percentual a sua produtividade, falando tanto da vida profissional como da vida pessoal. Essa ferramenta nos apresenta três grandes esferas e nós vamos conhecer agora um pouquinho de cada uma delas. A tríade do tempo, ela é constituída pela esfera importante, urgente e circunstancial. Todos nós temos no nosso tempo essa distribuição. O que acontece é que muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo em urgências ou circunstanciais, deixando a esfera do importante para depois. E com isso, nos vem aquele sentimento de frustração, a baixa produtividade, a falta da entrega, a falta do resultado, e isso só tende a piorar se a gente não entra numa ferramenta como essa para medir o nosso tempo. Então, vamos juntos agora conhecer esse conteúdo. A tríade do tempo é uma metodologia que permite melhorar os seus planejamentos, adquirindo mais produtividade e ganhando tempo. Então, essa ferramenta ela é de um brasileiro, que é o Christian Barbosa, é um conceito baseado na ciência e uma metodologia. Então, a tríade do tempo ela nos mostra exatamente como esse desenho que passamos muito tempo apagando fogo, quando na verdade temos que trabalhar sempre e buscar cada vez mais sermos produtivos, para que a gente ganhe tempo e não gaste o nosso tempo, certo? Esse aqui é nosso dia a dia, nossa rotina. Temos aqui 334 tarefas pendentes, temos aqui várias coisas para fazer e às vezes a gente não consegue, muitos assuntos, enquanto a sua família está ali na refeição, no jantar, você está no telefone resolvendo outros problemas, muitas tarefas acumuladas aqui, como mostra essa mesa, algumas discussões, o tempo passando e não nos tornando produtivo. A primeira esfera que nossa ferramenta mostra é a urgência. E vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá bom? Urgência é tudo que é feito para o outro, ou tudo que é feito de última hora. A falta de planejamento vai desencadear uma urgência. Muitas vezes você tem uma rotina a qual você não planejou, você tem atividades a qual você não planejou, ou que alguém não planejou e não te passou. Quando isso vem para que você dê a sequência, já se tornou urgente, já chegou em um tempo em que muitas vezes você já não consegue mais planejar, você precisa executar, precisa fazer e atender aquele pedido de urgência. Então, esse é um dos principais e é o primeiro motivo, planejamento, ou a falta de. O segundo motivo é dizer não, que aí a gente tem um outro momento do nosso treinamento em que nós vamos saber o que é dizer não e o que é dizer sim. Nesse momento aqui, quando a gente fala de tarefas urgentes, muitas vezes você deve conhecer alguém perto de você, ou até mesmo pode ser você, não sabe dizer não. Então, tudo que lhe pedem, você aceita, você diz sim, você fala, posso fazer, vejo depois, faço depois, e com isso você tem tarefas acumuladas, falta de planejamento, urgência das atividades, e aí você não consegue realizá-las no tempo previsto, e isso vira uma urgência, isso se torna uma urgência. E a terceira tarefa, principal motivo, delegar, ou a falta de. Então, se eu tenho muitas atividades as quais eu não delego, como que eu serei um líder se eu não conseguir delegar? Como que eu serei uma boa dona de casa se eu não conseguir delegar algumas atividades? Existem tarefas que você precisa contratar, outras que você precisa ensinar alguém a fazer, outras que você precisa delegar e abrir mão daquilo, mas que você sempre tem que ter a supervisão. São coisas diferentes. Delegar e delargar, né? Aqui nós estamos falando sobre delegar. Então, se eu não faço um planejamento, se eu não sei dizer não e se eu não delego,
tudo vai ser urgente. Então, o que isso me gera? Estresse, isso gera consequências negativas, correria, gera problemas, inclusive, de saúde, e isso tudo nós não nos damos conta, mas isso toma muito tempo, isso toma o nosso tempo, e tempo é um recurso mais valioso do mundo, porque ele não volta, ele não tem preço, você não consegue comprar o tempo, você não consegue voltar no tempo. Por isso, ele é o recurso mais caro e cada vez mais será valorizado. Então, essa é a primeira esfera da ferramenta, que é a urgência. Então, dificilmente algo nasce urgente. As situações, elas se tornam urgentes porque alguém não as planejou. E agora eu quero que você faça uma reflexão. Isso acontece com você? Você recebe demandas de forma urgente? Ou você é a pessoa que deixa para depois e vai entregar para uma outra pessoa já quando virou urgência? Faça essa reflexão, pense sobre isso e entenda um pouco mais sobre esse momento que você está vivendo, esse momento profissional, e, consequentemente, você vai conseguir planejar as suas atividades. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de urgências para que vocês avaliem. Então, uma compra de última hora, uma entrega de última hora, um pagamento feito de última hora ou atrasado, estudar para a prova no dia da prova é uma urgência, preparar uma reunião exatamente no dia da reunião. Isso tudo são situações simples, mas que acontecem muito, principalmente no mundo corporativo, no ambiente de trabalho. Então, quero que você reflita se você tem feito isso. Se você tem feito isso, com certeza a sua análise de tríade do tempo tem dado um número altíssimo na urgência. E isso nós vamos ver no final da explicação do nosso conteúdo.